Boa tarde ou bom dia. Há algum tempo atrás, cerca de talvez uns 6 meses, talvez, não me lembro exatamente, eu coloquei um vídeo que senti fortemente no meu coração sobre o título foi O que Jesus veio fazer à Terra, baseado em Lucas capítulo 4, versículo 18. E aquele foi o primeiro vídeo que falei sobre Jesus veio primeiro que tudo trazer a salvação. Ele diz para pregar o Evangelho aos pobres. A salvação é a primeira missão de Cristo. Para isto veio Jesus para salvar aquele que se havia perdido. Mas Jesus também veio com outros propósitos. Estão todos escritos em Lucas capítulo 4. E hoje eu quero gravar esta mensagem. Receba no seu coração. Desde já eu quero, antes que seja palavras da minha mente natural, orar para que o Espírito Santo venha sobre a minha mente, sobre a minha boca, sobre as emoções. Sejas tu a dirigir revelação, a palavra de Deus revelada, para que todos os que vão ouvir não recebam a palavra de nenhum homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. Usa-te de mim como simplesmente um instrumento, que eles não se lembrem do meu nome, mas nunca esqueçam a palavra que sai da minha boca, que é a palavra ungida do Espírito Santo. E é um assunto tremendamente, como é que eu ia dizer, importante para mim, porque Deus me tem usado ao longo destes anos e tenho experimentado o ministério de libertação. Jesus primeiramente veio para salvar o que se havia perdido. Todos nós estamos perdidos, estávamos perdidos até ao momento em que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus foi, não é, pregou em Nazaré e é rejeitado pelos seus, mas ele está na sinagoga e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E depois ele diz, para pôr em liberdade os oprimidos. Juntamente com a missão que Jesus disse, ele está a referir-se a uma profecia que está escrita em Isaías, no capítulo 61, em que ele estava a profetizar exatamente estas palavras. E neste dia, em Nazaré, ele abre o livro exatamente naquele lugar e depois ele diz: hoje se cumpriu nos vossos olhos, nos vossos ouvidos, estas palavras. Ele estava a dizer: eu sou o Messias, eu sou aquele que a palavra de Deus, que Deus falou através do profeta Isaías mais de 700 anos antes de Jesus ter vindo. Mas ele agora aqui continua a falar, ele veio para libertar os oprimidos. Eu não quero aqui falhar uma única palavra do que está escrito. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isto fala de opressão, isto fala de opressão diabólica das trevas, libertação, ministério de libertação de Jesus, que era tão real como qualquer e deverá ser tão normal na Igreja de Cristo hoje como pregar salvação. A palavra de Deus também está escrita em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Este é o título desta mensagem, deste vídeo, nestes minutos que eu vou falar. Porque é que Jesus veio à Terra? Este vídeo, que é o número 2, é Jesus veio destruir as obras do diabo. Ele veio proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Isto fala de cura na alma. Num outro vídeo, se Deus me permitir, eu vou falar sobre porque Jesus veio à Terra, tem a ver com cura física também. Mas hoje eu quero falar sobre libertação. Libertação das trevas, libertação da opressão do diabo, expulsar demónios. Foi Jesus que disse nas últimas palavras, e eu quero que isto seja aqui algo que, quando alguém for ouvir, perceba que o ministério de Jesus na área da libertação é tão normal, foi tão normal como curar fisicamente, os milagres que aconteceram de curas físicas, e tão normal como Jesus proclamar a salvação, evangelizar os pobres.
E Jesus, nas últimas palavras que ele falou, que ele deixou aos discípulos, eu sei que há muitos que me ouvem sabem isto, mas eu quero salientar porque há muitos e muitos que não abrem as Escrituras e precisam ouvir a verdade das Escrituras, porque milhões de pessoas por esse mundo inteiro, mesmo dentro das igrejas, vivem completamente oprimidos, precisam de ser libertos da opressão do diabo. Existe uma sequência que é depressão, opressão, possessão. Depressão, eu tenho aqui até escrito, deixe-me só aqui seguir, são 4 pontos que eu coloquei aqui, que ele fala de exatamente isto, depressão, opressão e possessão. E Jesus veio para libertar os oprimidos, para curar os quebrantados de coração. E hoje eu quero me focar somente nisso. Então eu estava aqui a falar que Jesus, nas últimas palavras, tanto em Mateus como Marcos, mas eu foco-me aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a 20, quando ele diz, depois de ele ter mostrado aos discípulos, ele ter sido o exemplo perfeito do que era o reino de Deus, chegou a vós o reino de Deus, pregar o evangelho, libertar os cativos, expulsar demónios, ensinar a palavra de Deus. Está lá também em Mateus, capítulo 9, versículo 32, em que ele diz que é o ministério triplo de Jesus, não é? Pregar o evangelho, curar e libertar. Pregar as boas novas, que inclui, não existe evangelho sem o poder de Deus, sem curas físicas e sem libertação do poder das trevas. Pessoas vivem oprimidas, possessas, deprimidas. As últimas palavras de Jesus para o povo de Deus, para a igreja de Cristo foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsai demónios, de graça recebestes, de graça dai. Os sinais seguirão aos que crerem. Se não está a acontecer, é porque não creem. Porque por o mundo inteiro, todos aqueles que creem, todos aqueles que têm um ministério, todos nós, não é só pastores, nem bispos, nem apóstolos, nem evangelistas, nem... São todos, ide por todo o mundo. Ele envia ao povo de Deus, aquele que crê, para pregar o evangelho, para curar os enfermos e para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração. E eu vou continuar aqui ainda no ministério de Jesus, e para que eu não tenha também mudar muitas as páginas aqui da Bíblia, eu vou continuar aqui a falar sobre o ministério de Jesus, sobre a questão da libertação. Era algo normal, de forma que ficavam admirados, com a autoridade, porque no Antigo Testamento, aqui um amigo meu há poucos dias me lembrou sobre esta questão que eu sabia, mas não me lembrava, que o único ministério que Jesus teve, no fundo, no Novo Testamento, não está no Antigo Testamento, é o expulsar demónios. O poder que ele tinha de tal maneira que aqueles que o viam ficavam admirados com a autoridade. Mas quem é este? Que autoridade é esta que ele ordena aos demónios e eles têm que sair? E Jesus nos dá esse poder e essa autoridade. A igreja deve manifestar esse poder e essa autoridade, porque estar possesso, estar deprimido, estar oprimido, estar dominado pelas forças das trevas, inclui também a pessoa estar doente. Eu já lá vou se o tempo me permitir, mas eu queria aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 31 a 36, fala aqui, deixe-me aqui procurar, e diz aqui assim. Portanto, isto é no mesmo capítulo quando Jesus está a dizer que ele apresentou-se na sinagoga e disse: aqui estou eu, aqui começa o meu ministério, aqui começa. Eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração. A unção de Deus, o poder do alto, que a igreja tem que manifestar, que se tem perdido. Não há um local, quase que posso dizer assim, em que o poder de Deus esteja a manifestar. Eu estou a falar agora aqui de Portugal, em que alguém possa dizer: podem ir ali porque Deus está ali, o poder de Deus está ali. Não está lá porque não há fé no exercer o poder que Jesus nos deu para curar e libertar os oprimidos de demónios. E que hoje Satanás e os demónios, o reino das trevas, seja envergonhado, desmascarado.
para expor as obras das trevas. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente para aquele que crê. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, expulsai demónios, curai os enfermos, os sinais seguirão aos que crerem. Não está a acontecer, onde não está a acontecer é porque não creem. Os sinais seguirão aos que crerem. Eis aí vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Isto está escrito. Ouça, alguém estava a ouvir, não estava a ouvir. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quais foram as obras que Jesus fez? Além de pregar o Evangelho com poder, com autoridade, para tocar o coração. Ele falava, as multidões se admiravam, porque diz lá em várias partes da Escritura, porque ele falava com autoridade, e não como os escribas, e não como os fariseus, e não como os religiosos, e não como a religião de hoje, que não diz nada. É uma lenga-lenga. Jesus falava com poder. Lucas, não é? Capítulo 4, versículo 31. O ministério, rapidamente, eu não vou ter tempo de ir a todas as passagens, mas aqueles que verdadeiramente têm sede no coração, é só abrir uma Bíblia e começar a ler. Mas aqueles que não têm, até o pouco que têm será tirado, Jesus disse. Aquele que tem sede, ainda se lhe acrescentará mais e terá em abundância revelação e vai buscar e tem sede. Agora aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Está a ouvir, mas quando terminar o vídeo, se é que ouve até ao fim, já se esqueceu e já vai para a sua vidinha e não vai procurar. Está escrito aqui, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Eu vou ler um pouco, porque isto é... E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava num sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina. Olha o que eu acabo de dizer. Não me lembrei que estava aqui. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demónio imundo e bradou em alta voz. Ouça uma coisa, quando os demónios são confrontados e estão diante de pessoas que têm o Espírito Santo, estão cheias do poder de Deus, eles têm que se manifestar. Hoje não se manifestam demónios nas igrejas porque o Espírito de Deus não está lá, ponto final. E bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu o demónio dizendo, cala-te e sai dele. Quantas vezes tenho tido estas experiências? O demónio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança, perdoem. Eu agora queria ir mais aqui sobre a questão também de libertar demónios, e os demónios, a libertação tem a ver com cura física e problemas de saúde. Ouça, aqui em Lucas, eu estou aqui perto, Lucas capítulo 13, no versículo 11, ouça aqui, a cura de uma enferma, alguém que estava com uma enfermidade. Mas o problema da enfermidade é que um demónio habitava naquele corpo. Isto tem muito a ver com depressões, opressões e possessões, problemas mentais. Não são todos, eu não estou aqui a pôr tudo no mesmo saco, entendam-me isso também, que eu não entro por esse caminho, mas a maior parte dos problemas são problemas espirituais das trevas, de Satanás, porque está aqui. E também físicos, problemas físicos. Ouça aqui, portanto, vou voltar a dizer, Lucas capítulo 13, versículo 11 diz assim,
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Uma mulher possessa de um espírito maligno de enfermidade. A enfermidade dela era um demónio. E é preciso que necessitamos urgentemente do ministério de libertação no povo de Deus, na Igreja de Cristo. O poder continua disponível para aquele que crê. Havia 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora veja, os fariseus viram isto e começaram a confrontá-lo. E ele diz no versículo 16: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, libertar os cativos? Eu vim para libertar os cativos. Porque não se deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O problema era um demónio que habitava naquela pessoa, já era possessa por um demónio da enfermidade, que trazia presa essa mulher há 18 anos. Tendo disto estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E eu vou continuar em relação à nossa missão, em relação porque Jesus veio à Terra. Jesus veio à Terra para libertar os cativos e deu essa missão ao povo de Deus, à Igreja, que deve manifestar as mesmas obras que Jesus fez. Não existe Igreja de Cristo sem o poder, sem a presença de Cristo na Igreja. Graças a Deus está a acontecer por todo o mundo, em muitos lugares. Mas na maioria dos lugares é uma esterilidade absoluta. É religião que nada acontece. Nada ali existe a não ser trevas, porque quando existe religião sem o poder do Espírito Santo, transforma-se numa religião e quem domina são as trevas. É a mente natural, não existe sobrenatural, nada acontece, o poder de Deus não se manifesta. E eu quero que esta palavra traga luz ao seu coração hoje. Eu vou em 18 minutos, 17 minutos. Eu quero que esta palavra traga luz ao seu coração. Creia, os sinais seguirão aos que crerem. Nós temos poder para expulsar demónios, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quero aqui continuar. Agora sobre a questão, por exemplo, de quando começou a igreja, os primeiros discípulos continuaram a praticar, a fazer as obras de Cristo, como viram fazer. Eu não vou repetir aqui umas experiências que eu tive, não é esse o propósito, apesar de me estar a vir à mente, porque aquele que crê, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ouça, Jesus, o poder de Deus, está disponível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para aquele que crê. Nós temos poder, eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ouça aqui rapidamente, eu quero só ir, tenho aqui, já que estou em Lucas, tenho aqui também em Lucas, ouça a missão que Jesus deu aos discípulos. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 1 até 21, se quiser ler, sentir no coração ler, como eu digo sempre. Porque aquele que não tem sede e fome, até o pouco que tem lhe será tirado. Ouça aqui, as instruções para os 12. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para efetuarem curas. Quem é que está a dizer isto? Prove-me que eu estou errado. É Jesus que disse. Ele deu autoridade à igreja. A doença não vem de Deus. A depressão, a opressão, a possessão, os problemas mentais, a ansiedade, era esta a palavra que me estava aqui a falar, a ansiedade que afeta o mundo inteiro hoje cada vez mais, não é de Deus. A ansiedade são problemas das trevas na mente do ser humano. Que Jesus veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Agora antes me esqueça, porque eu ia lá mais tarde, mas Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus disse assim, olha só o que Jesus disse já naquela altura, quanto mais hoje, a esta geração completamente oprimida. Vinde a mim, ouça, está escrito, eu não vou lá por causa do tempo, está escrito literalmente assim.
Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Encontrareis descanso para a vossa alma. Libertação da opressão, da depressão, da ansiedade, da possessão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É para hoje, é para si que me está a ouvir. Venha a Cristo. Ele lhes deu autoridade sobre todos os demónios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu tenho aqui mais também em Lucas 10. Lucas 10 também. Portanto, ele está também aqui. Ele está a falar desde a missão dos 70 no capítulo 10 e depois no versículo 19, quando ele diz, que eu já repeti aqui, eu só quero gastar para vocês, para que aqueles que ouvem possam lá ir. Jesus está a dizer-lhes, quando eles regressaram, ouçam isto, quando eles regressaram, está no versículo 7, eu não ia falar isto, estou a falar aqui, Lucas capítulo 10, versículo 17, ele enviou os discípulos a pregar, a fazer, é como estava-os a treinar, ide, pregai o evangelho. Se não vos receberem, sacudi o pó dos pés, ide para outro lugar. Expulsai demónios, pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. E quando eles vieram, eles disseram assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demónios se nos submetem em teu nome. Eles estavam maravilhados, nunca tinham experimentado. Não era só ver Jesus, mas Jesus lhes deu poder e autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez. Senhor, até os próprios demónios se nos submetem em teu nome. E Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele via a destruição das trevas. Quando eles falavam em nome de Jesus, quando eles diziam, os demónios nos submetem em teu nome. Não era no nome deles, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Está escrito em Filipenses capítulo 2. Ao nome de Jesus, não de santos, não de imagens, não de Maria, não de nada. É Jesus. Olha, agora rapidamente, que eu também não me quero esquecer disto. Mas aqui para terminar, Lucas capítulo 10, eu fico tão... E depois ele disse, ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e aqui eu vou repetir aquilo que já disse para que fique gravado. Eis aí vos dou poder para pisares Satanás e os seus demónios, as serpentes e escorpiões, e nada absolutamente. Eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E nada absolutamente vos causará dano. Nós temos poder sobre as trevas, sobre tudo o que é superstição, tudo o que é maldições hereditárias, tudo aquilo. Há tanta gente, eu vou ter que, provavelmente, se Deus me permitir, fazer outro vídeo. Tanta gente possessa, tanta gente a ouvir vozes, tanta gente que foi amaldiçoada pelos familiares que andaram envolvidos em idolatria, em bruxarias, em feitiçarias, em tudo o que é médiums, tudo o que é todas essas coisas, é tudo das obras do ocultismo, é tudo da obra do sobrenatural do diabo, que Deus precisamos. Essas pessoas têm de ser libertas por Cristo, com imposição de mãos e expulsar os demónios. Não quer dizer que essas pessoas estejam possessas, sempre. Há alguns que estão possessos, mas muitos estão oprimidos na mente, cegos. Eu não vou conseguir ir lá, são tantos versículos que eu gostava de ir, mas não vou conseguir ir. Mas só queria aqui dar-vos uma chega sobre esta questão. Depois, isto foi Jesus e os discípulos. Por exemplo, agora vamos, por exemplo, parar aqui para Atos capítulo 8. Rapidamente, quando começa a igreja, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, quando Filipe, a primeira perseguição da igreja, eles são dispersos. Está aqui em Filipe, Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, rapidamente, que é o começo da igreja. Então eles começaram a fazer aquilo que Jesus lhes ordenou fazer. É o que nós devemos estar a fazer, e há milhões por todo o mundo a fazer. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, expulsai demónios, curai os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Onde é que está essa igreja? Pelo menos em Portugal. Já esteve, já cá, já houve grandes avivamentos.
Mas as trevas voltaram a abocanhar este país novamente. Diz assim, portanto, eles foram os discípulos, a igreja de Cristo estava em Jerusalém, houve uma grande perseguição. Claro que há sempre perseguição quando a igreja se começa a manifestar. Vai ser sempre assim, porque as trevas não ficam contentes. E eles dispersaram-se por todo o lugar. E o Filipe, que era um dos discípulos de Cristo, disse, entretanto, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Os que foram dispersos iam por toda a parte. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, expulsai demónios, curai os enfermos. Agora veja, Filipe. Descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que saíam, que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ouviam a palavra, mas o que cativava é que aquilo que ele falava, isto é o verdadeiro evangelho. Os sinais, os milagres, os prodígios seguem àqueles que creem. Eu confirmo a palavra com sinais e maravilhas. Jesus disse nas últimas palavras. Eu confirmo a palavra de Deus com sinais e maravilhas. Se não é uma religião igual a outra qualquer. Se não há curas, não há libertação. Os demónios não se manifestam, eles andam por aí, eles andem aí, né? Eles andam por aí em todo lugar. Mas não se manifestam porquê? Porque na igreja não há poder, é umas trevas completa, outras vezes é uma inércia, é religião, nada acontece, são métodos, são tudo o que é show, tudo o que é chamar a atenção, mas não existe o poder de Deus, o poder de Cristo, a unção do Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Eu vou deixar que passe o sino. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, que diz assim, como Deus, ouça isto, pode lá ir, eu não era para ir lá, também já estou aqui em Atos, não é? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Esta é a palavra que eu quero que guardem para este vídeo. Jesus veio com poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E curando a todos os oprimidos do diabo. E aqui já os discípulos a fazer as mesmas obras de Cristo, vou terminar, não é? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu vou continuar um outro vídeo sobre este assunto, que já vai em quase meia hora. E eu não quero prolongar mais. E eu creio no nome de Jesus, Senhor, que todos aqueles que ouvirem a palavra com um coração humilde, com um coração sedento, recebem libertação. Te buscam, te encontram o teu poder. Eles guardam a palavra poder. Há poder no nome de Jesus e serão libertos de opressão, de depressão, de possessão. Pôr em liberdade os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Serão libertos ao ouvir a palavra de Deus, a palavra que traz luz, a luz nas trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Em o nome de Jesus. Deus vos abençoe.